Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Segundo dados das pesquisas do IBGE, a porcentagem de céticos e ateus cresceu mais do que a de cristãos. Esse dado revela a necessidade que a igreja cristã tem de proclamar o Evangelho de Cristo de forma a estabelecer o diálogo com as crescentes dúvidas que as pessoas têm enfrentado no dia de hoje. No programa deste domingo, Gustavo Moresco, estudante de teologia da Ubra, compartilhará o importante trabalho e iniciativa de oferecer encontros para estudar como a fé cristã pode responder às inquietantes e honestas perguntas de um mundo cada vez mais cético. Fique com a gente! Muito bem, estamos com Gustavo Moresco, estudante de teologia da Ubra. Muito obrigado, Gustavo, por aceitar o convite de estar aqui no programa Toque de Vida deste domingo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder participar e contribuir com o programa. Muito bem. Gustavo, em que semestre de teologia você está agora? Estou atualmente no 5º semestre. Você é membro da congregação Castelo Forte, né, da Igreja Luterana aqui de Canoas, mas você não é luterano desde que nasceu, né? Como que é a história religiosa da sua família? Bom, desde os 6 anos, minha mãe sempre me levou para a igreja e eu era da Assembleia de Deus. Então, conforme foi passando o tempo, nós achamos a necessidade de encontrar uma outra igreja também. Fomos para uma outra igreja, Encontros de Fé, e posteriormente eu comecei a fazer teologia, então comecei a notar alguns pontos que eu achava que não tinham tanta congruência com a palavra, então eu decidi começar a participar do Castelo Forte aqui com o pastor Ângelo, e desde aquele tempo, que fazem mais ou menos uns 2 anos, me sinto muito feliz ali aprendendo bastante sobre a palavra de Deus. Então a história religiosa, digamos assim, da sua família é bem rica, né? Vocês tiveram um momento numa igreja pentecostal, depois numa igreja que se chama hoje de igreja emergente, que é essa igreja para o público jovem, né? De uma linguagem contemporânea, e agora você está numa igreja talvez um pouco mais tradicional, litúrgica, né? E a sua família está junto com você todos os domingos, né? A gente frequenta o mesmo momento de culto, né? A minha família e a sua. E Gustavo, você faz parte de um projeto de falar da fé cristã aos universitários, né? Qual que é o nome do projeto e o assunto dele? Bom, o nome do projeto é o Projeto Veritas e particularmente é a fé na universidade. Que legal. E aí você, dentro de um dos eixos do Veritas, você foi fundo na questão do ceticismo e como a fé cristã pode se comunicar com pessoas céticas, né? Ou como os cristãos podem até se posicionar de forma sábia, evangelística, diante de um mundo cético. Por que é importante estudar isso na teologia, na universidade, oferecer isso para as pessoas, esse diálogo entre a fé cristã e as perguntas que as pessoas fazem hoje, o ceticismo e as acusações que o cristianismo sofre? Acredito que seja muito importante, pois existem muitos cristãos que fazem faculdade e eles passam por algumas situações onde sua fé é testada e até questionada. Acho que é de suma importância nós abordarmos esses assuntos, porque eles fazem parte do dia a dia, auxiliando esses jovens que são cristãos e também trazendo conhecimento àqueles que não são cristãos, mas querem aprender mais sobre a fé cristã e também sobre tudo aquilo que a fé cristã pode demonstrar e ensinar sobre a dignidade humana e entre outros fatores que nós vamos abordar depois. Que legal. Você acha que ultimamente o IBGE mostra que o ceticismo, né, o ateísmo tem crescido no Brasil, né? Inclusive a porcentagem é maior do que o crescimento de evangélicos e católicos, né?
Você tem alguma opinião sobre o crescimento dessa onda de ceticismo e ateísmo no Brasil, que reflete também um crescimento do ceticismo no mundo inteiro, especialmente na Europa e nos Estados Unidos? Talvez a África e leste da Ásia é um contexto diferente de crescimento, né? Mas pelo menos aqui no que a gente chama de Ocidente, que é as Américas, a Europa, nós temos visto um crescimento bastante grande do ceticismo e do ateísmo, né? Por que acontece isso em nossa realidade? Bom, acredito que tenha muitos movimentos atuais que focam nas especialidades dos indivíduos, e essas especialidades muitas vezes elas acabam achando obstáculos por conta do tradicionalismo da fé cristã, principalmente da fé cristã. E aos poucos essas pessoas que optam por esse caminho, elas muitas vezes passam por momentos frustrantes na fé, saem dessa fé ou conhecem pouco sobre a fé e acabam tendo uma espécie de repúdio da fé, o que faz com que elas se afastem, né, por conta de exemplos mal dados dos próprios cristãos. Então, a vivência das pessoas hoje nas igrejas, de certa forma, pode ser um fator que tem afastado muitos do Evangelho de Jesus, então? Acredito que sim. E na universidade, assim, né? Que tipo de... Você consegue dar um exemplo, assim, de que tipo de críticas o cristianismo e a igreja sofrem? Você que está no meio universitário, né? Quais são as acusações que os adolescentes e jovens adultos fazem sobre a fé cristã e a igreja de uma forma geral? As maiores críticas são em relação à intolerância, né? E um certo preconceito que muitas igrejas podem ter para essas pessoas. Acredito que realmente a igreja existem muitos crentes que são preconceituosos e intolerantes, mas isso nunca foi a base da fé do cristão. Lendo a Bíblia, nós conhecemos o amor de Cristo por nós e a salvação que vem por meio da obra justificadora dele, né, de morrer por nós. Né? Gustavo, e aí nessa ideia do projeto, né, você já tem o material pronto? Como que vai funcionar? Quais são os dias em que esses encontros de fé e de estudo vão acontecer aqui na Ubra? Temos sim o material pronto. Inclusive, nós demos uma resumida no material total, que é bem rico de informação. Acontecerá agora, dia 7, dia 14, 21 e dia 28. São as quartas-feiras aqui do mês de novembro, então, né? Isso. Qual horário? Das 6 às 7 da noite. É um bom horário, né, para quem estuda na Ubra na quarta-feira, consegue chegar uma hora mais cedo e participar desse estudo. E os funcionários que trabalham, né, eles trabalham até 15 para as 8, 10 para as 15 para 6, 10 para 6, consegue sair do trabalho, se quiser, pode participar ali de um momento de estudo bíblico, né? Mas assim, vai ser um estudo bíblico de converter as pessoas, que né, muitos que nunca foram podem ficar assim com aquela ideia aí, vão querer me converter, aceitar Jesus, ir lá na frente, ser batizado, né, fazer o exorcismo. Quem que pode ir? Qual é o objetivo desses encontros? Assim, é a conversão, não é? É o exorcismo? O que vai acontecer para o pessoal de casa se sentir à vontade de vir? Bom, está aberto para todos, tanto alunos quanto funcionários e quanto pessoas que moram aqui perto da região ou que moram longe também. Mas está aberto para todos os tipos de pessoas que queiram conhecer mais a fé cristã. Cristãos, ateus, espíritas, qualquer pessoa de outra religião que tenha a curiosidade de conhecer as bases cristãs de importância do ser humano e que até mesmo moldaram a nossa moral e a nossa ética no próprio Ocidente. Sim, é verdade. E aí dentro desse assunto, né? Esse é um dos vários assuntos dos primeiros encontros ali, primeiro e segundo encontro, né? De que forma a fé cristã moldou a ideia que nós temos de dignidade da pessoa humana, por exemplo? Qual é a contribuição? Que as pessoas não sabem isso, né? A gente vive num estado laico e realmente a igreja é separada do governo, mas como civilização
judaico-cristã ou civilização ocidental, né, nós temos valores que são pautados por alguma coisa e as pessoas não têm noção de que os valores basilares da civilização são os valores cristãos, judaico-cristãos, né? E de que forma então a fé cristã e os ensinos cristãos moldaram a nossa civilização? Eu tenho feito um estudo assim, além desse que eu quero propor, mas que está em congruência com esse assunto, né? Que são as 3 bases do Ocidente, né? Que seria a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Então, o cristianismo ele contribuiu para que o direito não fosse só e especificamente para os romanos, mas para todas as pessoas que existem. A filosofia fosse aberta para os pobres e para os ricos, pois no cristianismo o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa que todos os seres humanos têm a própria imagem de Deus neles, por conta da criação, por conta de Deus ter feito eles. Isso significa que todos devem ser amados, respeitados e devem ter o direito à vida. Então, assim, brancos, negros, asiáticos, homem, mulher, todos carregam a imagem de Deus. Com certeza. Então, aí nesse sentido, né, isso não depende muito, então, do que nós fazemos, né? No sentido assim, nós temos a imagem de Deus porque Deus nos criou assim. Mesmo com o pecado, a gente carrega a imagem de Deus, né? É por isso que os direitos humanos, por exemplo, vão defender até a vida de um criminoso, né? Uhum. Porque, por mais criminoso que ele seja, ele não perde a imagem de Deus, ele tem a dignidade humana em si mesma, né? Que é um conceito que as pessoas não têm noção de como está arraigado no cristianismo, né? Se a gente pega o exemplo, talvez, de outras culturas, essa ideia de dignidade intrínseca dessa forma não está lá, foi importada do Ocidente, foi importada dos direitos humanos ali de depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se você vai mesmo lá para a Ásia, ali, sou descendente de japonês, né? Ali há uma gradação, havia pelo menos uma gradação de seres humanos, tem os mais dignos, os menos dignos e assim por diante. Uhum. Na questão cristã, a dignidade não é um valor de ranking, mas é um estado, né? Você é digno ou não é. Então, nós seres humanos temos uma dignidade e todos têm a mesma dignidade e têm direito à vida, né? Então, e aí quando se ataca o cristianismo, esse conceito de dignidade tão bela, de que todos são iguais, independente do que a gente fez, né? Ele corre perigo? A gente derruba o cristianismo e os valores cristãos? Com certeza, porque o pressuposto cristão é de que todos são importantes. Os seres humanos são todos iguais perante Deus, porém eles são maiores que os animais. Então os seres humanos, eles têm o primeiro lugar em relação a Deus. Se eles perdem essa noção de que foram criados à imagem e semelhança de Deus, tudo acaba se tornando permitido, inclusive a eugenia. Inclusive esse era um dos pensamentos de Hitler, quando ele assassinou todas aquelas pessoas que eram inocentes. Você quer dizer assim, então, né, para o pessoal de casa entender, a eugenia é quando você tenta tirar a vida daquele que não foi bem formado, né? Que não tem um bom gene. Eu em grego é bom e genia é formação, gene, genética, né? Então, eugenia, por exemplo, eu vou matar meu filho que nasceu sem um braço, vou fazer o aborto de um embrião que está com síndrome de Down. Isso tudo é eugenia, né? Isso. Até anencefalo é chamado de aborto eugênico, né? Que você tira a vida ali da criança que nasceu sem cérebro. Então, você está dizendo que sem esse arcabouço da fé cristã, da dignidade da pessoa humana, independente de quem ela seja, de como ela vem ao mundo, de que genes ela tem, nós corremos um risco de... Hoje talvez a questão do aborto, amanhã é um bebê de 1 ano de idade, lá no futuro talvez a gente escolha ter um filho para matar e doar os órgãos para o filho mais velho que está com câncer. Enfim, a gente pode... É possível um futuro desse, sim? Um casal, sim. Poxa vida, vamos ter um filho porque você está com câncer, sua filha está precisando de um transplante de olhos, então vamos gerar um filho, o casal pensa em gerar um filho e antes que ele venha a nascer,
ali talvez vamos abortar e aproveitar os órgãos. Lógico, isso ainda está longe de acontecer, óbvio, mesmo descriminalizando o aborto, isso ainda está a algumas centenas de anos-luz, né? Mas é uma porteira aberta, assim? A gente pode chegar lá um dia? Uma discussão dessa, da descriminalização da morte de crianças de menos de 1 ano de idade? Seria uma próxima fronteira? Acredito que sim, até porque a ética teológica, ela se baseia na horizontalidade. Então, é de um ser humano para outro ser humano. Se nós tiramos Deus, que é aquele que criou essa ética deixa de existir e ela perde seu sentido em si mesma. Né? Ela se torna algo que o ser humano pode criar as fronteiras, então. Exatamente. A gente determina o que é dignidade, no caso. Exatamente. No caso, a moral e a ética se tornam morais, uma moral e uma ética relativa, conforme aquilo que eu preciso ou aquilo que eu necessito, e não aquilo que é verdade ou não. É verdade. Então, né, para o pessoal de casa entender bem, esse argumento aqui é um argumento bastante quase filosófico da teologia cristã. Né? A gente está usando o exemplo da descriminalização do aborto, inclusive que foi tema de debates aqui na UBRA em outubro, né? Eu participei de de um deles, né? Mas a questão é o seguinte, né? Quando a gente lida com a descriminalização do aborto, talvez como teologia a gente não tem como lidar com a questão penal e jurídica, mas com a questão moral filosófica a gente está falando aqui, né? E na questão moral filosófica, você permitir talvez o aborto, né, do nasciturno ali da criança que tem a potência de nascer ali, enfim, a criança está ali no ventre da mãe, você permitir ou relativizar isso, de dizer que aquele feto tem menos dignidade ou ainda não tem dignidade plena, se é possível dizer. Sim. É um caminho assim para dizer, olha, a gente pode estabelecer o que é uma pessoa, o que não é, né? Talvez ali tenha uma vida, mas ainda não é uma pessoa, então você pode tirar a vida, né? Então, você diz que ali não tem uma pessoa ainda, porque não tem um sistema nervoso e tal, então você pode tirar, a gente pode determinar, talvez no futuro, um outro conceito e usar até esse conceito com um fim, assim, utilitarista, né? Puxa vida, que legal você poder sacrificar o seu filho de 1 ano de idade para doar os órgãos para o pai, que é cientista, que está descobrindo a cura do câncer, né? Então, para o mundo, é melhor sacrificar aquela criança de 1 ano de idade para doar os olhos dela, enfim, para doar ter um fim desse de ajudar alguém. É muito perigoso, então, quando a gente mexe na questão da dignidade humana, que foi pautada por essas ideias judaico-cristãs, né, de que o ser humano é digno desde a concepção, então não se mexe com esse conceito, né? Com certeza. Inclusive, na ética cristã, os seres humanos, eles são muito importantes para Deus e estão acima dos animais, como eu havia falado. Sem Deus, o ser humano acaba ficando pior ainda do que os animais. Ele acaba perdendo seu valor mais que os próprios animais, porque ele acaba se tornando, como alguns escritores dizem, apenas uma bola de carne e não uma vida, um ser humano em si, no caso do aborto. Então, a existência de Deus e essa ética cristã que Deus vai trazer junto com a imagem e semelhança dele nos seres humanos é de suma importância para que nós venhamos entender a dignidade do ser humano em si. Eu não quero falar tudo porque nós vamos falar mais no curso, mas... Verdade, vamos guardar algumas balas Não. Muito bem. Gustavo, nós vamos depois do intervalo, no próximo bloco, entrar em alguns assuntos específicos, né? Então, você que é de casa e quer conhecer um pouco mais desse projeto Fé na Universidade, onde a fé cristã tenta dialogar com os anseios e questionamentos que o ceticismo traz à fé, você está convidado a vir à UBRA nas quartas-feiras de novembro, às 6 da tarde, na Capela Universitária, onde você gratuitamente poderá participar ou assistir a esse importante momento onde nós iremos debater, conversar sobre os questionamentos que a fé cristã recebe nos dias de hoje. Então, anote aí, são todas as quartas de novembro, 6 da tarde, na Capela Universitária, na UBRA de Canoas, das 6 às 7 da tarde. Então, fique aí, nós já voltamos. Muito
Muito bem, nós retornamos aqui para conversar sobre fé na universidade, num bonito projeto do Gustavo Moresco, estudante de teologia da UBRA, que vai no mês de novembro, todas as quartas-feiras, das 6 às 7 da tarde, na Capela Universitária. Ele irá falar sobre a fé cristã e os questionamentos que essa fé recebe nos dias de hoje, especialmente no meio universitário. Gustavo, no bloco anterior nós falamos um pouco dessa questão da dignidade da pessoa humana e como esse valor foi moldado pela teologia, pelos valores judaico-cristãos, pelos valores bíblicos, né? E agora a gente vai tocar em alguns outros assuntos que serão abordados no projeto também. Sobre o que mais, por exemplo, você poderia falar para o nosso público ali, a gente vai falar nesse projeto, nas quartas-feiras. O grande assunto, então, é a fé na universidade. E esse assunto vai se dividir em outros 4 tópicos, que é o resumo que nós fizemos. O primeiro dia, então, dia 7, daqui a pouco, nós iremos falar sobre a fé, a verdade e a liberdade. A segunda aula, que será dia 14, nós iremos falar... Nesse primeiro, então, a fé e a verdade, eu imagino que você vai falar um pouco sobre a questão do relativismo da verdade, mais ou menos por aí, então. Nós iremos falar sobre como a liberdade às vezes é mal entendida e como a verdade é fundamental para que se tenha liberdade. É verdade, né? Até nesse tema da liberdade, esses dias eu li um pequeno trecho de um sermão de um pastor, acho que é o Timothy Keller até, e ele fala assim: a liberdade, ela não é você ter a capacidade ou estar em situação de fazer tudo que você deseja ou quer, mas a liberdade é você escolher as restrições nas quais você quer viver. E aí ele dá o exemplo do peixe. O peixe pode almejar a liberdade de sentar nessa cadeira, mas será que isso vai ser bom para ele? Ele ter a liberdade de estar aqui, ele vai morrer. Então o peixe se sente completamente livre, restrito ao rio, ou ao aquário, ou ao mar. Ele não almeja voar ou andar em terra seca. A liberdade do peixe, na verdade, é escolher a restrição a qual ele se submete, que é viver na água do mar. Da mesma forma, o ser humano, às vezes, relativiza a verdade e potencializa a liberdade, achando que liberdade eu posso fazer tudo, não tem restrições. Não, liberdade, na verdade, é eu escolher, ou melhor, eu viver nas melhores restrições que protegem minha vida, assim como se protege o peixe que vive restrito à água do mar, né? Então, você vai falar um pouco sobre isso também, imagina ali? Sim, iremos falar mais profundamente. Que legal. E no segundo encontro, então? No segundo encontro, nós iremos falar sobre a diferença entre o reino dos homens e o reino de Deus e a esperança que o cristão tem, que é o céu, onde lá sim ele viverá plenamente, com liberdade e com plena satisfação. Então, assim, de certa forma, a gente confessa que nós vivemos um mundo onde o reino de Deus e o reino dos homens, ou o governo, são coisas diferentes, apesar de Deus ter as duas coisas na mão, né? Sim. Então, e qual é o perigo da gente misturar isso? Assim, qual é o perigo da gente misturar a fé cristã com política partidária? Por exemplo, eu vi vários cristãos apoiando nominalmente igrejas e pastores, assim, apoiando nominalmente um candidato, seja de que lado ele for, né? Então, qual é o perigo disso? Da gente, como cidadão, eu posso fazer. Eu, no meu Facebook, eu vou colocar, eu vou votar em tal, apoio tal, essas ideias, mas digamos que uma igreja diga, nós, a igreja tal, apoiamos esse partido. Qual é o perigo? Acredito que seja uma confusão, né? Isso acaba gerando acabam obrigando os seus membros a tomarem escolhas que talvez eles não queiram fazer. E isso, na verdade, seria abusar do poder que eles possuem de pregar o Evangelho. Porque na igreja é o lugar onde nós pregamos o Evangelho, fazemos a Santa Ceia, lembramos do batismo e falamos da palavra. É verdade. E não de assuntos políticos. Né? Inclusive, né, muito do crescimento evangélico na década de 70 e 80 foi devido a muitos padres da Igreja Católica adotarem uma teologia chamada Teologia da Libertação, Sim. onde se misturou política e ideologias com a pregação do Evangelho. Então, muita gente que não queria ir na igreja para ouvir discurso ideológico e tal, eles acabaram indo para as igrejas evangélicas onde se estudava a Bíblia apenas, né? Nada de ideologia, né? Então,
a função da igreja não é debater ideologia, mas é pregar o evangelho e pregar o amor e atuar no amor independente do governo, às vezes até apoiando o governo e muitas vezes até apesar do governo, né? A gente tem que fazer o bem apesar do governo, às vezes até atrapalhar as ações das igrejas. Então, acho que é importante manter essa distinção na igreja, né? Inclusive, o foco da nossa aula não é nem demonstrar o erro dessas igrejas, mas dizer que a esperança do cristão em um governo perfeito está no céu e não aqui na terra. Então, não importa o resultado que aconteceram nas últimas eleições, né? Mas o que importa é que eles estão salvos e vão para uma vida eterna. É verdade. E na terceira aula ali você vai falar, né, sobre o sofrimento, é isso? Né? Isso. Uma das maiores objeções que se ouve, né, quando alguém quer provar que Deus não existe, é aquele silogismo, digamos assim, o dilema de Epicuro, né? Se Deus existe e permite sofrimento, ele não é 100% bom, porque ele sendo poderoso poderia parar, então ele não é bom. Se Deus é bom, se ele existe e ele é bom, então ele não deseja sofrimento, e ele não para, então porque ele não tem poder. E é meio complexo até, mas assim, ou Deus existe e é poderoso, mas não é bom, ou Deus existe e é bom, mas não é poderoso para parar o sofrimento, ou Deus não existe. Né? Então, eu acho que vai ser uma aula, um encontro interessante ali, que os cristãos se calam ali nesse silogismo. A pessoa fica pensando, e aí, né? Eu não vou deixar você falar, esse daí você vai... Ótimo. O pessoal vai ter que ir lá ouvir você ali no dia 21, né? Então, vamos lá, gente. E no último... O assunto do último encontro. O assunto do último encontro é sobre a dignidade humana, que eu acho que a gente falou bastante no primeiro bloco, mas não custa ressaltar, que é a importância da existência de Deus para que a dignidade seja ou não viável. Sim, é verdade, né? Quem é que dará essas aulas ali? Quem são os responsáveis? Algumas aulas eu irei dar, e outras aulas o pastor Fukui vai nos privilegiar. Foi uma pergunta retórica aqui para vocês de casa saberem, né? Então, algumas aulas eu, outras aulas o Gustavo, né? A gente se baseia num livro, né? Que livro que a gente se baseou ali para... O livro é A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller. Muito bem. E existem planos futuros para esse tipo de diálogo, Fé na Universidade, né? Quais são os próximos projetos aí dentro dessa ideia? Bom, se os alunos que participarem, ou funcionários, né, estiverem dispostos a ter um estudo mais aprofundado, nós estamos pensando em ano que vem passar todos os 14 tópicos do projeto. A gente resumiu bastante para 4 tópicos apenas. Então, são só 4 aulas no mês de novembro, 4 horas, né, no mês de novembro. Seria muito bom se o pessoal estivesse disposto, porque ano que vem daí nós damos esse novo passo aí, esses 14 tópicos, explicando mais detalhadamente esse ensino do livro de Timothy Keller. E se o pessoal continuar gostando e querer mais um pouco, nós poderemos fazer um outro projeto que será bem ambicioso, onde nós traremos no sentido mais apologético, né, mais em defesa mesmo da fé cristã. Mais argumentativo, né? Mais argumentativo, mais filosófico, mais sofisticado, onde terá um livro Em Guarda, do William Lane Craig, que é um grande escritor cristão. É verdade, né? Esse William Lane Craig, para quem não conhece, ele uma vez debateu com o Dawkins, né? Que é Richard Dawkins. Isso, Richard Dawkins, né? E a plateia, mesmo quem era ateu, disse que o Craig deu uma surra no cara ali, né? Na argumentação filosófica, né? Então, não é um debate assim como a gente vê aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil, quando a gente debate algo, mesmo, por exemplo, assuntos pertinentes, né? É aquela coisa de colocar nomenclatura, você é contra isso, então você é fascista, então você é mortadela. Lá não, lá o debate entre o Craig e o Dawkins foi mais na alta a argumentação ali, no sentido bem filosófico, né? Então, o cara é muito bom, né? Então, você que está em casa, venha, compareça a esses 4 encontros iniciais, introdutórios da fé na universidade,
como a fé cristã pode se apresentar de forma plausível. Você que é cético ateu é para vir também. De repente você quer conhecer mais a fé cristã, ou nós temos alguns gnósticos ou agnósticos que não se declaram nem ateus, mas também não são crentes e querem conhecer um pouco da fé cristã. Venha ver como a fé cristã pode ser e é plausível também a realidade que nos cerca, né? Então, esse é o primeiro passo, esse curso. O segundo passo seria o curso mais aprofundado nesses 4 temas. Eles se dividem em outros 4, né? Então, nós temos quase 16 temas ali para o semestre que vem, para 2019. Quem sabe, então, a gente consegue também formar uma turma no segundo semestre para estudar essa questão apologética ou argumentativa, né, de como a fé cristã ela pode se relacionar nesse mundo das ideias, nesse mundo filosófico. Então, a gente não vai ensinar ninguém a ficar debatendo, batendo boca em Facebook, né? A gente vai apresentar argumentos bíblicos, o Cristo encarnado, Jesus que morreu por nós, né? Vamos responder esse anseio do coração, mas também lá para frente, quem sabe, entrar nesse campo da existência de Deus, do mundo, da moralidade, assim por diante. Então venha, por favor, quartas-feiras, das 6 às 7, em novembro, na Capela Universitária. Quarta-feira, 6 às 7 da tarde, em novembro, na Capela Universitária. Gustavo, resume para nós, por exemplo, qual seria o grande objetivo de um aluno da teologia em encabeçar um projeto desse? Porque não é algo que você faz de forma obrigatória, né? Você não está ganhando nota, dinheiro, nada. Agora, de você e para nós, o que te faz batalhar tanto, estudar tanto, preparar e dedicar essas horas todas ali para esse projeto? Bom, para mim é um grande prazer poder disseminar a fé cristã e a filosofia cristã também. A moral e a ética cristã, para mim, são de suma importância para a minha vida, eu acredito que também sejam para a vida do meu próximo, e também entender como essa fé, essa moral e essa ética funcionam. E acredito também que em relação ao propósito de vida, né? Porque muitas vezes a gente acaba se prendendo a coisas como cursos que vão nos dar um bom salário, empregos que a gente talvez não goste. E eu acredito que a teologia me deu esse propósito de vida e essa bênção de fazer o que eu gosto. É verdade. Que legal, Gustavo. E para terminar, quem participar, os alunos, pelo menos, que participarem, eles ganham horas complementares, né? Um curso que gera horas, né? Então, você que é aluno da UBRA, de outra instituição também, participando dos encontros, assinando ali a folha de presença, né? Você ganha as horas complementares, um certificado, um atestado de que você esteve presente 1, 2 ou 4 horas no mês de novembro, assistindo essas palestras, esses encontros. Então, venha também, não só pelo ganho acadêmico ou de fé, você também pode ter um ganho aí de receber horas complementares diretamente do curso e do setor de extensão aqui da UBRA. Esse curso, né, do Gustavo, é um curso catalogado na coordenação de extensão aqui do campus de Canoas, então ele pode gerar horas complementares. Muito bem, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Palavras finais para o nosso público, para a sua família. Agradeço a oportunidade, espero poder contribuir bastante com o pessoal que participar do curso e estou sempre aí pela UBRA quando alguém precisar. Muito bem. Você de casa, por favor, envie a sua sugestão ou crítica, ideia para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou então você pode falar diretamente comigo pelo telefone celular e WhatsApp, código 51, número 996377447. Estou também à disposição para você buscar um aconselhamento bíblico por meio desse número. A gente pode conversar e compartilhar a fé cristã, tentar dirimir as dúvidas que você tem ou até matar alguma curiosidade desse curso que nós abordamos neste programa. Fique aí, depois do intervalo nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Nós já voltamos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de leitura bíblica, mensagem e oração aqui na Ubra TV. Na certeza da graça, do amor e também da misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um dia e também iniciando este momento de reflexão no nosso programa Toque de Vida. Queremos iniciar este momento fazendo a leitura do Salmo deste domingo, que é o Salmo 119, dos versículos 1 a 8, onde diz: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Isso aí. Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego, um fraco, um simples corpo, caminhando pela multidão. Sou tão grato porque ele me pegou pela mão. E hoje eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego, um fraco, um simples corpo, caminhando pela multidão. Sou tão grato porque ele me pegou pela mão. Hoje eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. O texto do Evangelho deste domingo está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão.
uma discussão sobre a ressurreição. Ele viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mandamento mais importante de todos que está escrito na lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. E depois disso, ninguém tinha mais coragem de fazer perguntas a Jesus. E quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Até aqui essa leitura do Santo Evangelho. No texto bíblico de hoje, portanto, nós vemos essa discussão sobre qual seria o mandamento mais importante. E Jesus diz que é o primeiro mandamento. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, ou seja, ame ao Senhor todo o teu ser, ame a Deus 100%. E é claro, os fariseus, por outro lado, queriam garantir méritos a partir do cumprimento da lei, do cumprimento de todos os mandamentos. Temos os famosos 10 mandamentos, lá registrados no livro de Deuteronômio, mas na época de Jesus, os fariseus já haviam compilado aproximadamente 613 mandamentos, todos eles retirados da Bíblia. Então, nós vemos que na pergunta, a ênfase daquele fariseu está na lei, ou seja, no cumprimento da lei. O fariseu coloca a lei do centro, ou seja, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas é interessante que Jesus, por outro lado, irá focar no Evangelho, vai colocar o Evangelho, a boa notícia da salvação do Messias, no centro dessa história. Ele aponta para o cumprimento de toda esta lei, através da sua vida e obra. Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. E assim todo o povo do Antigo Testamento era salvo, não pelo simples cumprir da lei, mas pelo crer nessa promessa, pelo crer na vinda do Messias, na vinda de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, essa lei muitas vezes é mencionada como os preceitos ou os conselhos de Deus, a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus nós conhecemos qual é a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Mas também nós encontramos nessa palavra de Deus a correta forma de viver, a forma que agrada a Deus, ou seja, amando ao próximo como a si mesmo. Como é maravilhoso nós sabermos que nós já somos parte do povo de Deus. Isso implica em uma vida de agradecimento, uma vida de reconhecimento de todas as dádivas, de todas as bênçãos de Deus. Sabemos sim que nós vivemos num mundo onde as pessoas colocam a sua vida em primeiro lugar, ou outros projetos em primeiro lugar. Um mundo que diz que o que importa é aparentar, o que importa é procurar ser o mais importante do que todos os outros. Um mundo em que diz que você precisa ser o melhor, e que se você tem fé,
não irá passar por qualquer tipo de aflição ou problemas. E nesse texto da palavra de Deus, Jesus nos lembra aquilo que realmente é o mais importante: o amor. O amor que nós recebemos de Deus. Um amor que é incondicional, mesmo sem nós merecermos. Por pura graça, por pura misericórdia, Deus veio ao nosso encontro. E esse amor de Deus nos capacita também a amar ao próximo, nos capacita a perdoar o próximo e também a se colocar no lugar do próximo, com toda a empatia. Conta-se uma história de uma mãe carregando o seu filho no colo e de repente ela encontrou uma caverna. E ao entrar lá dentro, ela viu uma montanha de tesouros, de joias, de moedas, de ouro. Ela ficou maravilhada. E nisso ela ouviu uma voz dizendo o seguinte: você pode pegar o que você quiser, porque em breve essa caverna será fechada, mas não se esqueça do principal. É isso que é claro, ela já saiu pegando todos os tesouros que ela estava vendo ali na sua frente, enchendo os seus bolsos, os casacos, tudo que ela poderia. E então a voz disse: a caverna irá se fechar em 10 segundos, mas não se esqueça do principal. E a mulher continuou pegando o máximo que podia e viu que a porta estava se fechando da caverna e saiu correndo. A porta se fechou. É isso que ela se dá conta que havia deixado o seu filho lá dentro da caverna. Ela se dá conta, em prantos, de que havia se esquecido do principal, que não importava nesse momento mais qualquer tipo de joia, riqueza, tesouro, ouro, mas sim o seu maior tesouro, que era o seu filho. Essa história nos lembra que nós também não devemos nos esquecer do principal, não devemos nos esquecer do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Que este amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes na fé em Cristo Jesus, pela vida eterna. Amém.
paixão. Não haverá trevas, nem a morte, nem a dor, para os que confiam na misericórdia do Senhor. Não haverá trevas, nem a morte, nem a dor, para os que confiam na misericórdia do Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Chegou agora o nosso momento de oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças nós te damos por todas as bênçãos que tu tens concedido em nossas vidas, bênçãos materiais, mas acima de tudo bênçãos espirituais. Por teres nos concedido o teu maior tesouro, o teu único Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar e nos conceder a vida eterna. Obrigado, ó Pai, porque esse tesouro da salvação eterna já nos pertence e queremos preservá-lo o máximo possível. Por isso te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para nós não nos esquecermos do principal desta salvação. Não nos esquecermos de reconhecer todas as bênçãos, não nos esquecer de reconhecer que somos falhos, somos pecadores, precisamos do Teu perdão e precisamos também conviver reconciliados uns com os outros, amando ao próximo como Tu mesmo nos amaste. Bondoso Pai Celestial, também queremos te pedir que tu abençoes a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Abençoe a cada família, cada qual com pedidos e também agradecimentos no seu coração. Que tu possas abençoar e proteger a cada um, concedendo ricas bênçãos celestiais, enviando os teus santos anjos e dar essa esperança da vida eterna e a verdadeira alegria de viver, a verdadeira paz que somente encontramos em Cristo, apesar desse mundo mau em que vivemos. Dá-nos a tua proteção, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Domingo que vem tem mais uma edição do programa Toque de Vida, especial de domingo com mais entrevistas, música e mensagem. Eu gostaria de finalizar este programa com as palavras da bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um grande abraço. Tchau, tchau.